Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e hoje eu estou aqui para falar como é que o Zoom conseguiu dominar esse mercado das videochamadas, videoconferências e conseguiu até mesmo superar o Skype. Se alguém nos perguntasse em 2019, ou melhor, se alguém nos dissesse que em 2020 haverá uma pandemia e as pessoas vão ter que ficar em casa, vão ter que trabalhar a partir de casa, vão ter que fazer tudo a partir de casa, e nos dissesse qual é a ferramenta que as pessoas iriam usar para se comunicar entre colegas, entre amigos, entre professores, qual é a melhor forma, qual é a melhor plataforma em termos de videoconferência ou videochamada que as pessoas iriam usar. Claramente todo mundo diria o Skype, inclusive eu também diria o Skype, mas não é isso que está acontecendo em 2020. Estamos a viver a pandemia e o Zoom tem sido uma das ferramentas mais usadas e acredito até mais que o Skype para videoconferências e videochamadas. Então há uma razão atrás disso. E para nós compreendermos essa razão, nós temos que recuar no tempo. Temos que ir no gênesis da criação do Zoom. O Zoom foi fundado por Eric Yuan, que é um cidadão chinês que migrou para os Estados Unidos e começou a trabalhar na WebEx em 1997. A WebEx que é uma plataforma também de vídeo chamada de videoconferências e é muito bem conhecida no meio corporativo. E então ele trabalhou na WebEx durante um bom tempo, foi trabalhando. Em 2007, a WebEx foi adquirida pela Cisco e a partir daí o Eric Yuan ganhou um novo cargo e ele passou a liderar o grupo de engenheiros. Só que depois de algum tempo ele não estava satisfeito. Por quê? Ele não estava satisfeito porque os clientes não estavam satisfeitos. Os clientes não estavam satisfeitos com a qualidade do produto, com a qualidade do serviço que a WebEx estava a providenciar. Então ele falou com a parte de cima da hierarquia, então ele expôs as suas inquietações, só que as inquietações dele não foram atendidas, então ele decidiu abandonar, decidiu sair da WebEx e ir atrás de um projeto seu que era criar uma plataforma que trouxesse um serviço, um produto para as pessoas e as pessoas se sentissem felizes com aquele serviço. Ou seja, criar uma plataforma que dê aos usuários, que dê aos clientes aquilo que eles na verdade querem. Então foi com esse intuito que ele criou, foi com esse intuito que ele fundou o Zoom. E para fundar o Zoom ele teve que ir atrás de investimentos, porque ele por si só não ia conseguir fundar o Zoom, então ele teve que ir atrás de investimentos, teve que ir atrás de dinheiro para essa ideia poder se tornar realidade. E o Zoom foi fundado em 2011. E já o Skype foi fundado em 2003 e passou por diversas empresas, foi adquirido por diversas empresas até chegar a Microsoft. A Microsoft comprou o Skype em 2011. Então, o Skype tem um pouco mais do que 10 ou um pouco menos do que 10 anos a mais no mercado do que o Zoom. Então, quais são mais ou menos as diferenças? Ou em que aspectos é que o Zoom de alguma forma se notou ou se evidenciou? E nós podemos falar da usabilidade. Então, o que é isso? Usabilidade não é nada mais do que a forma como as pessoas conseguem usar o software. E nesse quesito, o Zoom fez algo muito importante. O Zoom criou um software que é muito fácil de usar. Um software em que o usuário, com poucos cliques, pode fazer a tarefa que ele pretende executar. Ou seja, primeiramente, o Zoom é fácil de baixar, instalar, e para criar um meeting, para criar uma videoconferência, é muito fácil. O usuário nem precisa se registrar, ele simplesmente basta colocar o e-mail e automaticamente ele pode criar videoconferências e para as pessoas se juntarem a ele nessa videoconferência, as pessoas simplesmente só precisam do link e as pessoas usando o link podem se juntar a ele na videoconferência. Então é simplesmente isso. Então isso é uma das coisas que faz com que o Skype de alguma forma, perdão, que o Zoom de alguma forma seja muito utilizado. Porque para tu criares uma videoconferência ou para tu começares uma videoconferência, tu não precisas de conta nenhuma. Tu simplesmente precisas do teu e-mail, crias a conta e para as pessoas se juntarem a ti, simplesmente elas só têm que usar o link e nem precisam também ter conta. O Skype não era assim, mas depois do Zoom, depois do Skype ver que o Zoom estava a ter muito sucesso com essa funcionalidade. O Skype também tem uma funcionalidade assim que é chamada de Meet Now,
que tu também não precisas de conta para isso é para videoconferências rápidas. Então o Skype fez isso porque copiou entre aspas, né, do Zoom. Mas só que o Zoom como foi o pioneiro, as pessoas já têm essa noção na cabeça que o Zoom funciona dessa forma. Então, usabilidade foi uma jogada muito, mas muito importante por parte do Zoom. E a estrutura do Zoom em si, como aplicativo, é muito fácil de usar. As pessoas usam de uma forma até intuitiva. Então, a pessoa não precisa pensar muito para saber onde é que certas coisas estão. É de uma forma muito intuitiva. E o outro ponto seriam os bugs. O que acontece com o Skype é que o Skype chegou a uma fase em que o Skype adicionou mensagens instantâneas no seu sistema. E às vezes essas mensagens, tu não conseguias ver as mensagens a partir de todos os teus dispositivos. Ou seja, tu estás no computador, consegues fazer tudo a partir do computador e ver a partir do computador, mas se fores para o teu telefone, tu não vais conseguir ver as mensagens no teu telefone. Então, tinha esse problema de sincronização. Mas claro que esse problema depois foi resolvido, só que a sensação que dá às vezes é que o Skype demora para resolver alguns bugs, alguns problemas que existem no sistema. E outro problema que acontecia com o Skype é que o facto de a pessoa simplesmente, se eu por exemplo tenho o teu Skype, eu poderia mandar mensagens para ti, mensagens que tu nem querias receber, ou seja, poderia mandar spams para ti. E muitas pessoas recebiam spams a partir de Skypes, contatos que às vezes nem conheciam, e às vezes contatos que conheciam e as pessoas que mandavam esses spams são pessoas que nem usavam mais o Skype, ou seja, as suas contas porventura eram hackeadas e pessoas faziam uso enviando para os contatos daquele Skype. Então esse é um problema que também se encontra no Skype. E o Zoom também não é perfeito, claro. O Zoom recentemente teve problemas de privacidade, ou seja, durante algumas conferências, durante alguns meetings, havia Zoom booming. Zoom booming é um fenômeno em que, por exemplo, para ter acesso na tua videoconferência, simplesmente só tinha que ter o link. Então, usando o link, eu acessava a tua videochamada e eu poderia partilhar coisas com a funcionalidade de sharing screen, com a funcionalidade de partilhar o screen. Eu poderia partilhar coisas que não eram as mais adequadas. Então era isso que estava a acontecer. Há pessoas de má fé que usavam os links das chamadas e partilhavam coisas que não eram coisas adequadas. Mas esse problema foi resolvido através da funcionalidade Waiting Room, que é mais ou menos como sala de espera, ou seja, o usuário ou o criador da videochamada envia-te o link e para tu ter acesso à chamada, tu tens que ser aceito pela pessoa que criou o link. Então já não é uma coisa muito direta, é mais uma coisa de tu clicas no link e a pessoa tem que aceitar a tua entrada na chamada. Então isso ajudou a controlar de alguma forma alguns problemas de privacidade e outras formas também que o Zoom usou para resolver os problemas de privacidade. Agora, quanto ao número de participantes, o Skype permite 50 participantes e isso no plano free, ou melhor, no plano que não se paga, e o Zoom permite até 100 participantes, mas simplesmente 49 participantes é que aparecerão no ecrã. E o Zoom também tem outras funcionalidades muito, muito interessantes, muito fixas, que, por exemplo, tu no teu Zoom, no teu vídeo, na tua telinha, tu podes colocar o background que tu quiseres, podes colocar qualquer foto que tu quiseres. E isso permite com que as pessoas que estiverem no teu background, as coisas que estiverem no teu background não apareçam. Então tu podes colocar uma imagem de uma praia, então fica como se tu estivesses na praia, ou então podes colocar uma imagem simplesmente toda preta, e isso permite com que tu tenhas de alguma forma também uma privacidade. O Skype também tem, mas não é tão fixe como do Zoom, porque no Skype ele simplesmente permite com que tu coloques o teu background de forma embaciada. Então essa é simplesmente uma das formas que eles usam para te permitir mais privacidade de alguma forma. E eu acredito que uma das outras coisas que ajudou muito para esse domínio do Zoom é o fato de que pessoas normais como nós, como eu e tu, e pessoas não técnicas principalmente,
fazem uso do Zoom no seu dia a dia. E essas pessoas são clientes para muitas empresas e corporações. Então o que acontece é que as empresas quando se comunicam com o cliente, comunicam-se de uma forma em que o cliente se sinta confortável. Ou seja, se o cliente está habituado, se o cliente usa o Zoom ou se usa o Skype, e o Zoom nessa fase está a ser uma das ferramentas mais usadas por causa das suas funcionalidades que vão muito de acordo ao que uma pessoa não técnica quer. Então a empresa ou a corporação automaticamente tenta se enquadrar no que está acontecendo no meio. Então isso faz com que o software, com que o sistema seja usado de uma forma muito abrangente. Contudo, eu acho que o ponto fulcral aqui nesse domínio do Zoom é o fato de que o fundador ou o Zoom como empresa vai atrás da felicidade do usuário. Ou seja, ele vai atrás de trazer, na verdade, o que o usuário quer. Porque o usuário não quer pensar muito. O usuário quer coisas que olhou e deduziu logo que é assim que funciona. Então, o usuário quer essa habilidade ou quer essa facilidade na hora dele resolver as suas coisas, na hora dele fazer o que ele quer com o aplicativo. Então, acho que essa foi a coisa-chave. Foi o fato de que estás a criar um aplicativo, estás a criar um sistema e esse sistema está a ser criado para trazer felicidade ou para com que os usuários, quando usem aquele sistema, sintam que não, esse é o melhor aplicativo que existe, ou essa é a melhor forma que poderia ser usado, essa é a melhor abordagem que poderia ser feita, ou com esse aplicativo eu consigo ter o melhor rendimento, ou ainda melhor, com esse aplicativo eu consigo fazer coisas que com outros aplicativos seriam um pouco mais difíceis. Então, acho que essa foi uma boa estratégia, foi a estratégia-chave que o Zoom usou para conseguir abranger muita gente. E o Zoom já tinha essas funcionalidades que nós vemos hoje, mas só que antes da quarentena isso não era tão evidente. E até por isso é que eu disse no princípio que todo mundo, se fosse perguntado qual seria a tool ou a ferramenta a ser usada em 2020 numa pandemia, todo mundo diria o Skype. Mas o Zoom sempre foi o Zoom. Só que o que acontece é que a pandemia veio potencializar o Zoom. Então, o fato de muita gente ficar em casa, as pessoas obrigatoriamente terem que usar esse tipo de ferramentas, esse tipo de sistemas, então isso só veio potencializar. Não é que o Zoom não era isso ou não tinha as funcionalidades, não. O Zoom sempre esteve aí e claro que as funcionalidades foram melhorando, mas sempre esteve aí. A quarentena veio potencializar isso. Então a quarentena veio trazer em evidência essas funcionalidades do Zoom. Então eu acho que esse é o ponto-chave. E é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido e vamos para a sugestão aleatória de hoje. De novo aqui, pessoal. E a sugestão aleatória de hoje é uma série que está no Netflix e o nome é Girls from Ipanema. É uma série brasileira que decorre conta uma história que decorre nos anos 50 e anos 60, a princípio dos anos 60. E conta a história de uma jovem que vivia em São Paulo e mudou-se para o Rio para ter com o marido. Só que quando ela chegou no Rio, o marido não estava. O marido tinha desaparecido. E o marido tinha amantes e por aí fora. Só que ela tinha uma ideia, tinha um desejo que era criar um clube de música. Então foi isso que ela fez, ela criou esse clube de música. E a história conta também como é que as mulheres eram tratadas durante os anos 50. Quais são os privilégios ou tinham menos privilégios do que outra coisa. Mas conta como é que elas eram tratadas, quais eram os direitos das mulheres, como é que a sociedade olhava para as mulheres. Então isso é algo que eu achei muito interessante. A sociedade tinha uma perspectiva, eu já sabia disso, mas com esse seriado eu pude ver que a sociedade tinha uma perspectiva mesmo muito diferente da perspectiva que a sociedade tem hoje sobre as mulheres. Então é algo que eu aconselho as pessoas a assistirem e vão gostar bastante. Então é tudo por hoje, pessoal. Vemo-nos no próximo vídeo e obrigado!